Boa noite, igreja, graça e paz. Eu queria que você continuasse aplaudindo ao Senhor, amém? Dessa vez não pela minha vida, mas pela vida dessa banda aqui maravilhosa, amém? Que louvor abençoado. Sabe, eles chegaram aqui cedo, 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, já molharam umas 3 camisas, já trocaram nesse altar quente, mas tudo isso pelo reino, tudo isso para fazer a obra, amém? Você pode aplaudir mais forte? Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui em cima ainda não está refrigerado, por conta da fumaça, não pode ter ventilador, mas glória a Deus, a gente vai levando, amém? Em nome de Jesus, já já a gente chega lá. Agora eles vão descer, eles vão ficar no ventilador, e depois no final vocês aplaudam o pastor de novo, amém? Que agora é minha vez de suar. Glória a Deus. Queridos, graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Eu quero ler o versículo 33 e 34. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo 32. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Diz assim o texto: que mais direi? O autor aos Hebreus escreve isso: não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Versículo 33: os quais pela fé, pelo que, querido? Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, por esse texto maravilhoso. Tudo isso que nós lemos, queridos, foi pela fé. Feche teus olhos no nome de Jesus. O meu maior desejo, querido, é que você saia daqui nessa noite impactado por essa arma tão poderosa chamada fé. Que Deus encha o seu coração nessa noite de fé, não só para você suportar o dia mal, não, mas para que você viva o impossível, amém? Para que você realize pela fé o impossível na sua vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, como é bom a tua presença, Pai. Fala conosco mais uma vez. Pai, quando o Senhor fala, o Senhor nos dá esperança. Quando o Senhor fala, o Senhor muda algo dentro de nós, e muda para melhor. Que haja mudança de mente aqui nessa noite, Pai. Que haja um despertar do Senhor, que a tua igreja avance, que a tua igreja rompa, Pai. Tudo isso pela fé. Aumenta-nos a fé nessa noite. Encha o nosso coração, Pai. Esse é o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, o texto que nós lemos, a Bíblia não diz quem é o autor aos Hebreus. Muitos acreditam
ser o apóstolo Paulo, mas isso para nós não é relevante nessa noite. O que eu acho interessante é que esse autor, ele conclui que pela fé, pessoas comuns, elas têm o poder de realizar algo incrível, algo impossível. Você crê nisso, querido? Você pode olhar para o seu irmão aí com muito carinho. Olha para ele. Ele é uma pessoa comum, como eu e você, querido. Olha aqui para o pastor. O pastor é uma pessoa comum. Amém? Todos nós somos pessoas comuns. Amém? Abraão era um homem comum. Ah, pastor, que é isso, pastor? Abraão, o pai da fé monoteísta. Comum, querido, homem como nós. Sara era uma mulher como todas as outras mulheres. Sabe o que fez uma grande diferença na vida desses homens e dessas mulheres de Deus? Foram duas letras que formam uma palavra, que é fé. Amém? Eu queria ministrar nessa noite sobre uma questão de fé. Tudo, querido, na Bíblia vai se resumir à fé. Homens sujeitos às mesmas paixões que nós. A Bíblia diz assim: Elias, profeta, grande profeta, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Alguns acreditam que Elias teve até depressão, depois que Jezabel deu uma ordem de morte para ele. Por quê, querido? Porque somos formados da mesma estrutura, e essa estrutura é barro. Deus me livre e guarde, querido, mas se eu morrer agora, já tem que preparar o velório. Por quê? Porque daqui a pouco o corpo está se decompondo, cheirando mal. Parece assustador ouvir isso, né? Mas é verdade, querido, nós somos todos humanos, seres humanos. Mas eu quero te dizer que pela fé nós podemos realizar coisas extraordinárias. Amém, querido? Deus me deu uma frase que diz assim: pela fé realizamos o incrível diante do impossível. Tudo é questão de fé. Ninguém é melhor do que você, mas nós veremos no nosso meio pessoas que se destacarão. Por quê, pastor? Por conta da sua fé. Aí nós, para entendermos o assunto, nós precisamos definir fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é uma certeza de algo que nós não vimos. Olha só, a fé é uma certeza, querido. A fé é uma convicção de algo que nós não podemos ver. Essa é a definição de fé. Eu dou um exemplo bem claro. Eu costumo dizer, já disse 1000 vezes aqui, vou dizer 1001 agora. Mas pensa no seu salário. Você que é assalariado, trabalha de carteira assinada, todo início de mês a empresa te paga. Uma empresa, quando ela é séria, ela paga na data. E é interessante que você trabalhe o mês inteiro com aquela certeza de que no início do mês o salário vai estar lá na sua conta, não é verdade? Mas quem te deu a certeza que vai estar lá? Ah, pastor, existem leis que garantem, mas a empresa pode quebrar, pode acontecer tantas coisas, mas você tem a certeza que vai estar lá, e por isso você trabalha. Sabe, eu costumo dizer que tem gente que tem tanta fé, mas tanta fé que o salário ainda nem caiu, mas ele vai lá e já está cheio de conta, não é verdade? Sabe, isso é um exemplo muito bobo, muito simples.
Mas a fé, querido, é essa certeza. A fé é essa convicção. Sabe, muitas pessoas aqui estão cheias de fé e nem sabem disso. Tem pessoas aqui nessa igreja que tem mais fé do que o pastor. Será? Sim, querido. Só que às vezes nós não exercemos a nossa fé. A Bíblia ela nos ensina que a fé ela é um dom de Deus. Ela é uma semente plantada no coração de todos. Só que alguns fazem essa semente crescer, gerar talvez uma grande hortaliça, eu vou falar sobre isso, e dar muitos frutos. Outros têm essa fé, mas essa fé fica travada, essa fé não rompe. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para que essa semente desperte dentro de você, amém? Há uma unção aqui, querido, há um dom de fé de Deus sendo derramado sobre nós, amém? Querido, a fé é algo poderoso, e é por isso que eu quero falar para você nessa noite. É uma palavrinha tão pequena, mas tão poderosa, capaz de mudar realidades. É algo que movimenta o extraordinário. O pastor gosta dessa palavra, extraordinário. Querido, me fala se a Bíblia não é extraordinária. Tudo que eu leio aqui, querido, para mim é extraordinário. Me fala se um homem andar sobre as águas não é extraordinário. Me fala, querido, um cego de nascença que não tinha olho, Jesus cuspir no barro, fazer lama, colocar nos olhos dele, moldar os olhos novamente, e ele voltar a enxergar. Me fala se isso não é extraordinário. Sabe o que vai nos fazer entender isso e vivermos isso por completo? É a fé. Você pode sacudir o seu irmão com muito carinho e falar assim: hoje você vai sair daqui cheio de fé. Amém? Em nome de Jesus, querido. Pela fé realizamos o incrível diante do impossível. Aleluia. É fé, é essa certeza, é essa convicção. Só que existem algumas lições sobre a fé que eu quero conversar com você aqui nessa noite. A primeira lição é que a fé, ela precisa estar pautada na palavra. Sabe, quando nós exaltamos a fé, e quando nós falamos aqui, não é para você ter fé em você mesmo, querido. Não é para você ter fé na sua força, na sua inteligência, nas suas convicções, nos seus pensamentos, não. É uma fé que está pautada na palavra. É uma fé que está pautada no ensinamento de Deus. Não é fé na fé, é fé em Jesus. Amém, querido? Sabe por que tem muita gente frustrada? Tem muita gente que não gosta de falar desse assunto, e algumas até declaram que não tem fé. Por quê? Porque ela coloca a sua fé naquilo que ela pode realizar. Ela acorda de manhã e diz assim: eu tenho fé em Deus, que hoje eu vou chegar lá no meu trabalho e eu vou conseguir realizar isso. Sabe, isso é muito perigoso, porque não é uma fé em Deus. Ele está colocando fé naquilo que Ele pode fazer. Entende, querido? A fé, para ela ser algo genuíno, ela tem que estar pautado na palavra. Você precisa ter fé em tudo aquilo que Deus já disse ao seu respeito, amém? E isso vai se cumprir. Deus é fiel, querido, em tudo aquilo que Ele diz, amém? Abra sua Bíblia comigo, em João no capítulo 4, eu quero ler do versículo 49 ao 53.
Olha que interessante, Jesus, ele voltou para Galileia, Caná da Galileia, aonde ele tinha multiplicado, na verdade onde ele tinha transformado a água em vinho. E é interessante que um oficial do rei, sabendo que ele estava lá, o oficial foi procurar a Jesus. E olha que interessante, o oficial disse assim, ele disse para Jesus: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Olha que profundo, diz assim: o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícia de que o menino estava vivo. Aleluia! Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Versículo 53. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Gente, que texto incrível. Olha só, uma lição importante aqui. Diz que aquele oficial, ele chegou para Jesus e ele disse assim: não, Jesus, vem cá, vem comigo, porque o meu filho, ele está enfermo. Aí Jesus falou assim: vai lá, eu vou traduzir para você entender melhor. É como se Jesus dissesse assim: não, pode ir lá, ele já melhorou. Imagina, querido, imagina você estar clamando por alguém tão importante como um filho seu. Você chegar até Jesus e falar: Jesus, vem comigo. A Bíblia não diz, mas talvez ele estava agitado, até mesmo implorando: Senhor, vem comigo, meu filho está enfermo. Aí Jesus talvez nem se moveu. Não, vai lá, ele já está bom, ele já melhorou. Sabe o que eu acho incrível aqui? Que para o oficial não precisou de mais nada. Ele confiou numa simples palavra que saiu da boca de Jesus. Amém, igreja? Sabe, tem tantas promessas na Bíblia, tem tantos ensinamentos que Jesus já nos falou. E às vezes eu e você, nós temos dificuldade de crer naquilo que Jesus já falou, naquilo que Jesus já liberou para nós. Bata no seu peito, querido, e diga assim: eu preciso aprender a confiar naquilo que Jesus está dizendo. Amém, querido? Isso é extraordinário. Uma palavra só. Aí o servo foi embora. No meio do caminho ele encontrou com seus escravos, com seus criados. Aí eles deram a notícia que o seu filho estava melhor. Aí ele imaginou e quis, se aprofundar no conhecimento. E ele viu que o seu filho melhorou na mesma hora em que Jesus liberou a palavra. Sabe, querido, eu aprendo uma outra lição aqui. Existe o Cronos e existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Sabe, o Kairos é diferente do nosso. O tempo de Deus é totalmente diferente. Mas o Cronos, até a palavra cronômetro deriva dele, é um tempo humano, é o tempo criado pelo homem. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Olha que incrível.
Era 1h quando Jesus determinou a palavra, e naquele mesmo instante, o filho dele foi curado. Sabe, às vezes a nossa fé fica muito pautada no Kairos. Eu vou explicar melhor. Às vezes a gente ora, a gente pede, e a gente mesmo decretar no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Pastor, mas tem algum mal nisso? Mal nenhum, querido, glória a Deus, no tempo dele é melhor, amém? Só que eu quero te dizer nessa noite, que Jesus também é dono do Cronos, amém? Às vezes você só espera do Kairos, mas quem governa o Cronos também é Jesus, amém? Ele é soberano, querido. Eu estou orando, pastor, por uma varoa, mas eu sei que é no Kairos de Deus. E o jovem chega para conversar comigo até desanimado, porque ele acha que o Kairos de Deus vai demorar muito. Amém, varões? Jesus é dono do Cronos também, amém? Em nome de Jesus, planeja, consiga um emprego, faz renda agora, querido, amém? Para você servir melhor a sua esposa, futura esposa. Jesus é dono do Cronos, aleluia. Querido, não há limite para Jesus. O tempo não o faz parar. Ele governa também o Cronos, amém? Em nome de Jesus. E outra lição que nós aprendemos aqui, olha que interessante. Aquele oficial, a Bíblia não diz, mas certamente ele foi até Jesus esperando uma outra coisa. Tanto que ele disse assim: Senhor, vem comigo. Talvez ele estava imaginando assim: Jesus, ele vai vir comigo, e ele vai impor a mão sobre o meu filho, e ele vai curar o meu filho. O que eu aprendo com isso, querido? Que às vezes Deus vai fazer não conforme você imagina, não conforme o seu jeito, mas do jeito dele, amém? Vem comigo, Senhor. Não, pode ir lá, seu filho já está bem. Querido, às vezes a gente perde a fé, porque não é do nosso jeito. Às vezes a gente perde a fé porque não acontece conforme nós imaginamos. Deus é soberano, amém? E o jeito dele é melhor. O jeito dele foi na hora, 1h que ele liberou a palavra, 1h o menino foi curado. Sabe por que as coisas atrasam na nossa vida? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Aí a gente quer que Jesus faça o que a gente deseja. Aquele homem queria levar Jesus, iria talvez atrasar muito o processo, mas Jesus naquela mesma hora, ele já liberou a palavra. Uma fé genuína, querido, é aquela fé que crê na palavra. Quantos aqui tomam posse de tudo que Jesus já liberou sobre a sua vida? Querido, aquilo que Jesus disse é decreto. Escreva, querido. Amém. A fé não pode estar pautado no meu esforço. A fé precisa estar pautado naquilo que Jesus já liberou ao nosso respeito. Amém. Seguindo, nós aprendemos que a fé, existem tamanhos para a fé. Como assim, pastor? Eu vou explicar melhor. Mateus capítulo 17, versículo 20. O texto diz assim: ele respondeu, no caso Jesus dizendo: porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Para nós entendermos, Jesus ele está falando sobre um grão de mostarda, mas para nós entendermos melhor, nós precisamos ler Mateus 13, 31, 32, que diz assim: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e em seus ramos. Aleluia. Você conseguiu entender, querido? Existem tamanhos de fé. Jesus, quando ele disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não está dizendo que com uma pequena fé nós conseguimos fazer o extraordinário, não. Mas Jesus dá o exemplo da mostarda, porque é a menor semente, mas quando é semeada, quando é plantada numa terra, ela cresce, ela evolui, e ela vira uma árvore tão grande, a maior das hortaliças, que até as aves do céu fazem ninhos nela. Você entendeu, querido, que todos aqui têm fé? Todos nós temos uma semente dentro de nós, mas essa semente precisa crescer, essa semente precisa evoluir. Ninguém nasce, querido, com uma fé gigante, não. É preciso exercitar. Hoje o Espírito Santo vai startar algo muito lindo na sua vida, amém? Você, querido, vai regar essa semente, e essa semente vai virar uma árvore grande. A sua fé, querido, vai se tornar grande. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Hoje está sendo gerado fé no seu coração, amém? Só que você precisa exercitar, colocar em prática. Pastor, como que eu faço isso? Ora a Deus, querido, e pede para você ter oportunidade para exercitar a sua fé. Mas só faça isso se você for corajoso, amém? Sabe, é tantas coisas que a gente vive, são tantas pressões, e no final de tudo nós entendemos que é Deus nos ensinando a exercitarmos a nossa fé. Você está disposto, querido, a ter uma fé maior? Você está disposto a exercitar a sua fé? Amém? Querido, parece assustador. Às vezes eu falo assim, parece que te dá medo. Mas posso te falar uma verdade? Não há outro caminho, querido. O justo viverá pela fé. Quer romper, quer viver o extraordinário, então é necessário fé. Peça a Deus que aumente a sua fé. Os discípulos certa vez pediram a Jesus, e Jesus, sabe como Jesus aumentou a fé deles? Colocando eles em situações que era necessário exercer fé. Oh, aleluia! Deus te trouxe aqui porque Ele quer aumentar a sua fé, amém? Em nome de Jesus, querido, uma fé sobrenatural. Você crê nisso? Isso é tão poderoso. Tudo que nós fizemos nessa igreja foi pela fé. E eu assim, imaginei, né? Eu comigo. Só o início que vai ser difícil. Até nós construirmos o templo vai ser muito difícil. Mas depois vai passar. Sabe o que aconteceu? Não passou, querido. E a gente continua pela fé. Dia após dia,
pela fé, pela fé. Deus está aperfeiçoando a nossa fé, amém? Não desista, querido, vamos para cima. Não pare agora. Às vezes a gente declara que não tem fé, e não é que nós não temos fé, nós só não a exercitamos. Todos vocês estão aqui porque vocês têm fé. Vocês têm certeza que Jesus está nesse lugar. Pastor, mas eu não vejo Jesus aqui. A fé é exatamente isso. É uma certeza de algo que não se pode ver. Isso é a fé. Há uma igreja se levantando em fé nesse lugar. E pela fé, querido, nós já conseguimos ver 10% dessa cidade nesse lugar, amém? Como assim, pastor? 3 cultos no domingo, amém? Com essas arquibancadas lotadas. Você crê nisso, querido? Você pode manifestar a sua fé para isso nessa noite? Em nome de Jesus, está ligado, amém? O que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Tudo isso para a glória de um pastor. Quem é o pastor para isso? O dia que isso subir ao coração do pastor, Deus vai tirar ele daqui e vai colocar o mais humilde. Isso é para a glória de Deus. Isso é para que o reino de Deus se manifeste nesse lugar. Isso é fé em uma palavra que já foi direcionada. Para nós terminarmos, e eu já quero chamar o louvor aqui. Querido, a fé, ela é tão extraordinária e tão poderosa, que nós conseguimos agradar a Deus ou desagradá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mateus 8,10 diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se, ou Jesus se agradou e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus estava falando de um centurião. Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus diz isso. E Jesus, ele se maravilhou com a fé de um centurião. Aquela fé o agradou, querido. Quando você manifesta fé, Deus se agrada de você, amém? Não que nós precisemos, querido, agradar a Deus. Isso não tem a ver com salvação. Mas todos que o amam, amam agradá-lo. E quer agradar a Deus, querido, manifeste fé no seu coração. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos exercer a fé aqui nessa noite. Sabe, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 37, o autor dos Hebreus, ele diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, oh aleluia, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Querido,
É tudo uma questão de fé. Amém? O que definiu Abraão, querido, foi a sua fé. Sabe, vários profetas foram reconhecidos por causa da sua fé. Eles tinham uma visão e sem aquilo estar aparente, eles profetizavam, eles liberavam uma palavra. Sabe, há coisas extraordinárias para nós vivermos, queridos, mas Deus está aguardando a fé. Deus está aguardando a manifestação da fé dos seus filhos. É a fé que agrada a Deus, querido. É a fé que vai realizar o impossível. O autor aos Hebreus, ele concluiu que os heróis daquele tempo não eram heróis porque eram fortes, não eram heróis porque eram pessoas intelectuais, não. A galeria da fé de Hebreus 11 tem o nome, os nomes que estão ali escritos foram de todos aqueles que manifestaram fé. Pessoas que fecharam a boca de leões, pessoas que fizeram o extraordinário, tudo isso através da fé. A fé é uma arma, querido, e não há como vencer sem fé. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Existe uma semente dentro de você, existe algo dentro de você que quer aflorar, que quer crescer, que quer romper, que quer transcender. Você crê, querido, que o Espírito Santo está startando isso dentro de você nessa noite? Você vai romper em nome de Jesus. Você vai viver coisas maiores, coisas mais extraordinárias. Tudo isso através da fé. A fé é uma arma, e nós vamos guerrear nessa noite através da fé. Adore ao Senhor. Acima está.
Hebreus 11:30 diz que pela fé caíram as muralhas de Jericó. Sabe, querido, a fé em Deus é que vai realizar o extraordinário. A fé na sua palavra. Em nome de Jesus, querido, cadeias, elas se rompem pelo poder da fé. Muralhas caem pelo poder da fé. Nós vivemos o extraordinário, nós fazemos o impossível, experimentamos o incrível, tudo isso através da fé. Sabe, quando estava tocando esse louvor e eu estava sentado ali, eu estava imaginando o que fez Pedro descer daquele barco em meio a ventos fortes, em meio a grandes ondas. O que levou Pedro a descer daquele barco? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? E isso é claro até na Bíblia. Foi a fé. É uma certeza, querido. É uma convicção que nos leva ao extraordinário. É algo tão forte que é o contrário do medo. O medo nos para, mas a fé nos impulsiona. Sabe que loucura você descer do barco, um lugar seguro, e romper com as leis da física e começar a andar sobre as águas por causa da fé em uma palavra de Jesus. Pedro falou: manda-me ir até o Senhor. E Jesus falou: vem, Pedro. A fé nessa palavra de Jesus o fez andar por cima das águas. Pastor, mas ele afundou. Ele afundou por falta de foco. Eu preguei isso semana passada aqui. Aí já é uma outra conversa. Mas a fé o fez andar por sobre as águas. Sabe, imagina comigo o que fez Abraão largar a sua família, uma família rica, pegar ali a sua família constituída, recém-constituída, e ir para um lugar que ele nem sabia. Uma coisa é alguém te dizer assim: fulano, vai para essa terra é boa, essa terra tem paz, essa terra tem segurança. Agora, uma outra coisa totalmente diferente é você ouvir a voz de Deus te mandando ir para um lugar que você não sabe como é, não sabe onde é e não sabe nem quando irá chegar. Sabe o que fez Abraão obedecer? Foi fé, querido. Oh, aleluia. E tantas outras coisas mais. E tantas outras coisas mais. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Ah, querido, se eu fosse você, eu pegava essa palavra nessa noite. A fé é um dom de Deus. Peça, querido, peça que Ele aumente a sua fé. Sai do comodismo, sai do barco, querido, sai debaixo da sua tenda, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ei, Ele não mostrou ainda, Ele vai mostrar no meio do caminho. A fé me faz caminhar, mesmo sem ter a certeza do destino. Oh, aleluia, oh, aleluia. A fé me faz desafiar o impossível. A fé nos faz dar o primeiro passo e crer que Deus irá colocar o chão.
Ah, querido, se você começou na fé, não pare agora, não pare agora. Deus vai aumentar a sua fé. Essa situação que você está vivendo, sabe o que você precisa, querido? Você não precisa nem de conselho do seu pastor. Não, seu pastor já te orientou. O que você está precisando agora é de mais fé, é de mais convicção, é de certeza do Deus que você serve. A fé nos faz entender que Ele é fiel e que Ele vai agir, não só no Kairos, mas no Cronos. Ei, em nome de Jesus, querido, há uma palavra sobre a sua vida. Tome posse hoje, amém. Você vai romper, você vai conseguir, querido, você vai alcançar. Não se precipite. O Cronos, Jesus também é o Senhor. Oh, aleluia. Adore. Vitorioso és na tempestade sãs. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão. Hebreus 11:33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Oh, aleluia! O que será que Elias sentiu quando um fogo do céu veio e consumiu aquele holocausto? O que é que Moisés sentiu quando o mar se abriu diante do povo de Israel? Sabe, querido, o que nos falta é fé. Sabe, às vezes o medo está tomando tanta conta do nosso coração que não tem espaço para a fé. Hoje Deus muda uma chave nas nossas vidas, amém? Feche os teus olhos, estenda as suas mãos, em nome de Jesus. Peça ao Senhor agora: Pai, aumenta a minha fé. Pai, me dá desse dom. O dom, querido, é de graça e Ele quer conceder, amém. Diga: Senhor, dai-me dessa fé, para que eu possa suportar o dia mau. Isso, querido, ore, é você e Deus. Diga para o Senhor isso, peça, clame, querido, clame, clame. Oh, aleluia.
que fez um homem de pequena estatura subir em cima de uma árvore é a fé de que Jesus poderia transformar a vida dele. É a fé num Deus que poderia perdoar o seu roubo, o seu pecado. Era um Deus que podia entrar na sua casa e mexer na sua estrutura, e mexer na vida da sua família. Oh, querido, é um novo começo que Deus tem para você. São coisas extraordinárias que Deus tem para a sua vida. Mas cadê a sua fé? É você que vai caminhar ao lado de Jesus. É você que vai ir para cima de Jesus. Ah, querido, o que fez uma mulher romper uma multidão? Ah, segundo a tradição, ela nem poderia estar ali, mas ela rompeu a multidão. Ela rompeu o cerco pessoal dos discípulos. Os discípulos rodeavam a Jesus, guardando ele. O que fez essa mulher fazer todo esse esforço e esse sacrifício? O que fez ela romper aquela multidão e tocar na orla de Jesus foi a fé. Foi uma convicção dentro dela: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ah, querido, o Espírito Santo já está te mostrando o que é preciso você fazer. E isso é forte para a sua vida. Isso é uma chave para a sua vida. Você tem discernimento, querido, e Deus já falou o que é preciso. Talvez para alguns vai ser necessário descer do barco. Talvez para alguns vai ser preciso romper a multidão. Para alguns vai ser preciso gritar para que a muralha caia por terra. Ah, querido, para alguns vai ser necessário apenas crer, ouvir e crer. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite pela tua igreja. E eu te peço, Pai, aumenta-nos a fé. Dai-nos uma certeza, uma convicção, a ponto, Pai, de transcendermos o impossível, de vivermos além daquilo que é natural. Pai, que a tua igreja viva o sobrenatural nessa cidade. Que a tua igreja rompa. Que a tua igreja chegue até onde pessoas não chegaram. Oh, Pai, nós oramos pelos intocáveis. Dai-nos, Pai, aqueles que ainda não foram atingidos pela tua palavra, aqueles que ainda não foram tocados pela tua palavra. Ah, Pai, nós estamos indo, Senhor, independente dos recursos. Nós estamos avançando, nós estamos fazendo, independente de termos dinheiro no caixa. Oh, Pai, o Senhor nos chamou para andarmos por fé e não por vista. E nós firmamos aqui o compromisso. Nós iremos além, nós iremos ainda mais longe, independente dos recursos, independente daquilo que vemos e entendemos. Ah, Pai, leva a tua igreja para esse nível. Eleva a fé da tua igreja. Nos faz conquistarmos, nos faz alcançarmos, nos faz vencermos. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um brado de vitória, você pode glorificar a Ele.